Pai do Senhor, amém? Amém. É um motivo de alegria, né? Como a Varô está dizendo, Deus, aquele que for bom diante de Deus, esse cara parar de tudo, né? Porque Deus é Deus, né? Deus, ele conhece o nosso coração, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e sempre vai conhecer, e sempre vai estar ao nosso lado, né? Queria convidar os irmãos a abrir sua Bíblia, lá em Efésios, ou lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 3. Abra aí a do irmão. Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 3. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: os enfeites delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias, de ouro e na compostura de vestido. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Amém. Irmãos, esta palavra, a qual tenho falado para um jovem ontem, tarde, na hora quando eu estava na oração, ele falava sobre os enfeites da mulher. Ele disse para um homem, a qual estava pregando para uma jovem, que dizia que usar brinco não pode, usar batom não pode. E eu fiquei observando ele, né? O que ele estava falando. E este rapaz, a qual ele estava pregando lá na oração, estava observando e fui aonde ele pregou isso. Em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 3. E quando ele estava pregando isso, ele disse que podia sim. Mas a Bíblia não relata assim, que os enfeites delas não seja o exterior, quer dizer, o por fora, que não seja o exterior. E o Senhor, antes que eu chegasse naquela oração, Deus começava a falar e a mostrar, né, versículo e capítulo, que o que há de acontecer. E foi aonde aconteceu, ele começou a pregar nisso. E daí eu fiquei ali, né, naquele momento, prudente, simples, né, até onde ele parava. E o Senhor falava que não era assim. Está entendendo? Porque o povo, ele pega esta palavra, a qual leva a tão longe. E quando traz uma coisa fácil. E essa coisa fácil para matar e destruir e para levar o povo para o inferno. Quer dizer o que? Traz a vaidade, traz a corrupção para o povo. E o Senhor falava no meu coração isso. Só não nesse versículo. Se você pegar lá em Provérbios, no capítulo 7, quiser abrir, irmã, pode abrir, no capítulo 7, e no versículo 10, diz o Senhor na sua palavra, aquelas pessoas que se enfeitam são prostitutas. E o Senhor fala a sua palavra, que todas as pessoas que se enfeitam com brinco, com colares de ouro, com vestido resplandecente, está entendendo? São prostitutas. Está entendendo? Deus fala através de Salomão. Então, Deus não só falou nesta palavra. Deus falou em várias palavras, a qual você pegar em Judas, no capítulo 1, só que é um capítulo, e no versículo 23, você vai ver lá, que a gente tem que ter misericórdia, arrebatar do fogo, e ter misericórdia até as roupas manchadas. Está entendendo? Roupas manchadas são roupas coladas, a qual ainda mostra o seu músculo. O músculo, está entendendo? Do seu, louvado seja Deus, das suas partes. A qual faz o povo cobiçar. A qual o povo olhar e examinar e fazer pecar. Está entendendo? Mas Deus não só falava isso ao meu coração. Deus falava lá em Isaías,
no capítulo 3, no versículo 17 ao versículo 20, por aí, a qual o Senhor falava através de Isaías que ia fazer a mulher de Sião tinhosa, a qual ia limpar as mulheres. Eu começar da cabeça de Sião, começar da cabeça aos pés, ia tirar brinco, colares, pulseirinhas, e tirar tudo. Para o que está acontecendo hoje? Então o povo ele pega esta palavra e torce ela. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Então o povo vai pelo homem, não vai por Deus. É por isso que o povo nesses últimos dias estão sendo enganados. Estão sendo corrompidos por este mundo. O apóstolo Paulo não só falou nisso. O apóstolo Paulo falou lá em Colossenses. Se você pegar em Colossenses, louvado seja Deus, que a gente tem que ter cuidado com essas pessoas. Louvado seja Deus. Que diz assim, ó. Louvado seja Deus. Diz assim, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Louvado seja Deus. Que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estamos mortos as vossa vida, e está escondido com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós e vos manifestarei com Ele em glória. E mortificai-vos vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, a impureza, a impetição, desordenança, concupiscência, avareza, que é a idolatria, né? Louvado seja Deus. Então tudo isso a qual atrai a concupiscência. O que é? As roupas mudanas. Está entendendo? Diz a Bíblia em Efésios, se não me engano, em Efésios, no capítulo 2, diz a Bíblia que a gente não tem que andar como os outros gentios. Como é os gentios? As pessoas andam. São aquelas vestes, calça, a qual o Senhor condena, está entendendo? A qual fala em Provérbios, no Provérbio capítulo 22, versículo 5. Diz o Senhor na sua palavra que é abominável aquele homem que anda como mulher, como vestido de mulher, e aquela mulher que anda como homem, como vestido de homens. Está entendendo? Deus ele abomina. Então nesta palavra, a qual o Senhor se revela sobre a vaidade. Se você quiser ver na sua palavra, examinar e olhar para o mundo, você vai ver que você, certamente, você pode aceitar se você está com a sua própria sabedoria, mas com a sabedoria de Deus, jamais você aceitará. Porque, irmão, quando a gente conhece a verdade, a gente não aceita nenhuma corrupção, não é verdade? A gente pode falhar, a gente pode pecar, amém? Porque nós, né, estamos sujeitos a pecar, tá entendendo? Porque estamos em carne e fazendo o impossível para a gente se salvar. Porque salvação se fala, irmão, de uma vida eterna, de uma nova vida, tá entendendo? Não de uma salvação passageira, é uma vida eterna. E para entrar naquele lugar, a gente tem que se esforçar, a qual fala lá em Lucas, no capítulo 13, no versículo 24. Porfia por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão, mas não poderão. Está entendendo? Então essa palavra, se você pegar neste versículo, 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 3, e lá
Louvado seja Deus. Provérbios, no capítulo 7, versículo 10, você vai examinar a qual os apóstolos estão desfazendo tudo que não é do agrado de Deus. Está entendendo? Não, mas é lá no Velho Testamento isso. Não quer dizer que o Senhor ele falou na sua palavra, em Mateus, que ele não veio para quebrar a lei. Jamais. Ele veio para cumprir. Ele só desfez algumas coisas a qual não era do agrado de Deus. Está entendendo ali? Se você vê que lá no Velho Testamento, examinar o Novo Testamento, você vai ver algumas coisas que Deus desfez. Está entendendo? Mas, irmão, Velho Testamento é passado, é a antiga aliança, mas ainda está existindo. O que é que Isaías profetizou? Profetizou que Deus ia arrancar tudo que é vaidade, limpar o povo, está entendendo? Purificar alma, espírito e corpo. Deus ia purificar essas três coisas, está entendendo? Não ia só purificar a sua alma, não só purificar seu espírito, não só purificar o seu corpo. Porque essas três coisas, ela tem que entrar no céu, na glória. Porque a Bíblia diz que não é só o espírito não. Está entendendo? A Bíblia diz que é o corpo. Porque a Bíblia diz que nós somos um templo e morada do Espírito Santo. E a gente vai ser transformado em glória. O povo só quer o quê? Só o coração. Se Deus quiser só o coração, meu Deus. Coração de grande. Eu pergunto, não é só isso. E aí, o que eu quero falar nesta palavra aqui, a qual eu tenho falado para este jovem. Irmão, foi um escândalo. Mostrei para ele, examinei as escrituras, expliquei para ele, não quis aceitar. Sabe o que é isso? Já vou te falar. Isso, a qual esse povo estão sendo contaminados. Contaminado com o quê? Com os fermentos dos fariseus. Está entendendo? Quer ir pela sua própria sabedoria, com a sua própria inteligência. Eu fiz uma pergunta para ele. Irmão, tu entende a Bíblia, não entende? Entendo muito bem. Amém. Graças a Deus. Não vou mostrar uma palavra a você. Eu não vou dizer que você está errado, mas eu quero que você me entenda. Quando eu comecei a mostrar para ele, ele começou a contrariar a palavra de Deus. Sabe o que é profecia? É você profetizar o que há de acontecer. Amém? É o que está acontecendo nesses últimos dias. É o que Deus está fazendo com a igreja. O que Isaías profetizou, o que está acontecendo hoje. Não o que há de acontecer naquele dia qual ele profetizou. O que está acontecendo hoje. Quando Cristo veio à terra. E quando ele começou a pregar o evangelho do reino dos céus. Então tudo isso a qual o Senhor fala na sua palavra. Sobre louvado seja Deus. A vaidade. Vaidade, o povo pensa que é só andar de uma roupa simples. Não. Vaidade, irmão, se você ler a Bíblia, você vai ver tanta coisa que é vaidade. Tanta coisa. A gente sempre tem que examinar a Escritura, amém? Para a gente não ser enganado pelo diabo. Porque em Apocalipse diz que o diabo, que é o Satanás, enganou todo mundo na face da terra. Ele só não enganou aqueles que vivem na palavra e que pratica e que examina a palavra de Deus. Amém? Amém. E aqueles que praticam e aquele que guarda a palavra de Deus, diz na sua palavra, lá em 1 Epístola de João, no capítulo 2, e no versículo 13, diz assim, no versículo 14, João escrevo, porque venceste o maligno, porque a palavra está em vós. E quando a palavra está em vós, a gente tem como vencer o maligno, amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade.